Gente, hoje a gente está em Tiradentes fazendo um tour aqui super bacana, né? Com as oportunidades de conhecer muita coisa bacana demais. Gente sensacional, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Alexandre, que vai se apresentar para vocês. E essa casa que eu tive a referência pelo meu filho, que esteve aqui num evento no ano passado. Nós tivemos na Semana Criativa e ele recebeu algumas pessoas. E o meu filho falou: mãe, você não pode deixar de ir lá, porque é uma oportunidade de conhecer o Alexandre e a casa, né? Que, como eu sempre falo, se misturam. Isso. Né? Então, Alexandre, eu queria que você se apresentasse para nós, para a gente começar aqui a falar das suas coisas, que eu tô assim, me segurando aqui para te perguntar uma série de coisas, porque eu tenho ido em muitas casas, mas aqui eu tô vendo muita coisa inusitada, no sentido assim de diferentes mesmo, que eu não vejo em outras casas. Então, eu quero te perguntar como é que é seu olhar, como é o que te atrai. Então, assim, se apresenta aí primeiro, tá, vamos lá. Bom, eu sou Alexandre Mascarenhas, minha formação é em arquitetura, né? Eu sou arquiteto e músico, né? Eu toco flauta transversa, um pouco de piano e tal. E hoje em dia eu trabalho com projetos e trabalho com projetos de restauro e obras de conservação e restauro. Então, tá. Eu transito entre Ouro Preto e Tiradentes, né? Ouro Preto é onde eu trabalho, onde eu tenho praticamente a minha vida de trabalho mesmo. Profissional, né? A vida profissional. Profissional tanto na parte acadêmica, no curso de conservação e restauro, eu sou professor, e também a maioria das obras que eu fiz, né, na área do restauro dos projetos, além de Minas ter outros lugares, mas Ouro Preto também tem algumas coisas bem interessantes, os projetos lá da Matriz Nacional de Conceição, e sempre também, né, atuando junto com ex-alunos, né? E aqui, principalmente, então, fazendo projetos em áreas tombadas, acabei praticamente virando quase que um especialista, depois de ter construído essa casa aqui em Tiradentes. Ótimo. Então foi até bom, porque agora eu tenho executado muitos projetos de casas, de residências em Ouro Preto, na área tombada, ali no centro histórico, como também alguns clientes que já têm casarões que querem dar uma atualizada, uma modernizada na parte interna, etc. Porque já que a gente tem que preservar as fachadas, né? Igual eu tive aqui que também tive que criar uma fachada que... Dentro de um padrão? Que respeitasse a arquitetura da cidade. Do entorno, né? Mas pelo menos internamente a gente já pode dar uma brincada, né? Então eu trabalho praticamente com arquitetura e com restauro. Você trabalha com arquitetura e desenvolveu um olhar muito abrangente, muito permissivo, que eu acho interessante, porque você aqui tem olhar para várias... Permissivo numa esfera bem especial, porque tudo escolhido com muito primor. Mas assim, é difícil de descrever essa casa, né? Porque a gente vai de um cavalo de carrossel a uma mesa... Eu vou chamar ela aqui de Niemeyer, porque é bem... uma cadeira da Alina Bobardi, duas aqui que eu nem sei falar, que eu estou sentada aqui achando um luxo, nós dois. Anos 70, né? Anos 70. Ali também você tem dois exemplares maravilhosos. Aquela mesa é Sérgio Rodrigues. Também. Aquela mesa. E essa também deve ser. Também. Se não for, é para objeto. É dele. E esse móvel, que também é um luxo com essas duas gavetinhas. Bem interessante mesmo. O tamanho dele, muito horizontal, né? Muito bacana. E assim, a casa também tem uma ordem, ele já falou aqui que ele tem mesmo essa coisa de ordem maravilhosa. E assim, eu quero que você me fale, se você conseguir descrever, como é que você garimpa, qual que é o seu olhar? Porque eu não consegui pegar aqui um mote, vamos dizer assim, para me poder falar da sua casa. Qual que é seu olhar? Vamos ver se você sabe descrever. Pois eu também, para mim, assim, eu sempre falo que eu sou, os meus amigos falam que eu sou barroco. O Alexandre é barroco modernista. O barroco é aquele que tem horror aos espaços vazios, né? Então vai colocando todas as rocalhas. Né? Estamos falando de rocalhas, de pinturas, mas aqui pelo menos a gente eu vou inserindo
mobiliário moderno, que é a minha paixão, e arte popular brasileira, que é outra paixão minha maior ainda. Então, na verdade, quando eu fiz o projeto dessa casa, eu fiquei 2 ou 3 anos antes comprando todo o mobiliário. Então, eu fiz o projeto dos espaços para as coisas que você já tinha. Dos sofás, as cadeiras, dos bancos e estantes, até as camas, né, cama Sputnik, cama também dos anos 50. Então, eu praticamente moldei o projeto de acordo com as medidas do mobiliário que eu já tinha. Então, isso foi até muito interessante, porque até então eu só tinha realizado projetos para os meus amigos e clientes, vendo o terreno e conversando com eles para descobrir o programa de cada família. Cada família, vamos dizer. E além disso, também respeitar a história de cada família. Eu não gosto de impor muito estilo para quem eu trabalho. Eu gosto que eles tragam coisas deles, móveis ou cadeiras ou objetos que te direcione, te dê uma luz do que você vai e que eu vou depois implementando, completando com outras coisas, mas sempre utilizando objetos pessoais de cada um. E aqui, então, na verdade, é quase uma instalação, né, que eu faço parte do meio, né? Então tem essa quantidade de objetos de arte popular, também sou fã de arte modernista e arte contemporânea, né? Então misturar, igual você comentou, né, um carrossel, um cavalo de carrossel, Emeric Macier, um Fernando Lucchesi, ou peças da arte popular do Piauí, por exemplo, né? Então eu acho que essa mistura, eu acho que tudo é válido, tudo é possível, e se você tiver esse olhar bem clínico, né, e tiver um foco, que apesar que de casa tem muita informação, eu acho que eu consigo dar uma organizada na... Não, você tem aqui tem uma organização, mas ela é só sua. Eu queria que você falasse, porque me chamou muita atenção, sobre o Mao Tse-tung, que é um personagem que para nós, né, representa poder e autoridade, tragédias, né, assim, uma linha dura muito grande. Morreu muita gente. Nossa Senhora, sequências, né? Conseguiu ficar com o país fechado durante, né, décadas e décadas. Enquanto ele não morreu, o negócio não abriu. Não abriu. Então eu queria que você falasse aí do trabalho que você já me explicou aqui. Eu queria que o pessoal soubesse como é que é. Não, assim, eu sou apaixonado pela arte nacional nossa. Então aqui eu tenho raros assim, elementos que eu jogo, que são de fora, mas que também tem a ver com a minha índole, com a minha questão de viajante. O arquiteto, independente do lugar, ele pode estar numa vilazinha no interior de Minas ou numa capital, ele é viajante na arquitetura, ele se interessa por escultura, por pintura, por paisagem natural, né? Então, e esse elemento aqui, então, são do Mao Tse-tung, é bastante interessante, que eram painéis que ele mandava bordar, então são bordados à mão. Artesanais, eu já olhei lá. Banners, né, que ele fazia. São painéis, então, que ele colocava a sua mensagem política nesses banners. Então ele mandava construir caixas de madeira com vidro e distribuíam esses painéis com informações políticas, né? Era a propaganda, né? Então os ditadores, você sabe, são praticamente as pessoas que criaram a propaganda, né? É fantástico, assim, o design, né, dos anos 30, 40, 50, né? Lá na União Soviética também eles têm um design incrível, né? Não só para a arquitetura desse período, como também nas artes plásticas. Então é um material que era utilizado, eram tecidos banhados em chá e que depois eram bordados. Um bordado de tecido. Gente, interessantíssimo. Isso é uma propaganda, quase que podemos chamar de uma propaganda eleitoral. Eleitoral não, porque é uma propaganda de um ditador, né? Então, assim, o personagem do Mao Tse-tung virou um ícone, né? Até, assim, na decoração, ele é altamente explorado. Eu, na minha casa, tenho o meu lá e não abro mão dele, que eu acho lindo, mas não tão poderoso assim e não o original de uma campanha. Fantástico isso. Fantástico. Fantástico. Às vezes a gente fica com um pouco de receio, não? Será que eles vão achar que eu sou... que eu tenho a ver com a questão da política? Mas eu acho que negócio é arte. Já virou, isso para mim, uma peça de arte. É arte. Né? Não, e tá tão bem colocado que você chega ali no meio disso aqui, como é que ele tá absorvido pelas outras coisas. Olha, fantástico, viu, gente?
é a superação do não formato, né? Aqui a gente tem, não é isso, Alexandre? É verdade, flexibilidade total. Flexibilidade total, isso eu acho fantástico, porque eu acho que a gente tem que ter liberdade, sabe? Liberdade total, e dentro da casa da gente, então... Ué, se a gente não for fazer, imagina, né, os outros, então, né? E ali você tem também um aleijadinho ali com uma cara de um profeta. De um profeta que eu achei fantástico também. Isso eu até ganhei de duas ex-alunos minhas que trabalharam em Congonhas com uma profissional. Estava começando a fazer alguns moldes, né, dos aleijadinhos, aquela história de tirar, de tirar e colocar e colocar. Uhum. E aí, como eu sou especialista em sulky, né, em cópias de gesso, em escultura de gesso. Então elas me presentearam com uma cópia do profeta Joel. Eu ia te perguntar se você sabia qual que era, Joel. E aí eu resolvi colocar Ficou muito mármore bom. Que dá eu ia falar, você pôs num acrílico? Não, no mármore, sabe? E ainda mais essa parede que eu deixei propositalmente, a intenção foi realmente fazer essa parede toda com vigas de concreto. Ali são as marcas das réguas. Isso. Muito legal. E além das marcas da construção, tem também rabiscos e telefones, que às vezes algum pedreiro estava na obra, recebia, anotava com o giz o telefone da pessoa e eu deixei. Tá ali. Eu achei que você não limpou, não? É a história da construção. Da construção. Né, que os pedreiros estavam aqui, as marcas. Eu falei, vai que eu preciso desse telefone um dia. Eu vou tirar a escultura, ligar para a pessoa, falar que eu tenho esse telefone há uns 10 anos, ainda é seu, né? Isso aí. Um carpinteiro, localizado, um pedreiro, claro, né? claro. Eu acho interessante. Gente, só aqui para falar um pouco da arquitetura também, o telhado aqui é uma coisa que a gente vai mostrar, ele é maravilhoso, ele é todo feito com madeira de demolição, mas não é essa demolição que você vê aí hoje não, viu gente? É demolição mesmo, né? Que tem uma policromia super bonita, né? Tá muito interessante. E que fez também dar um pé direito aqui, central, alto, né? Muito alto, né? As vigas laterais também estão muito interessantes, porque elas estão encontrando com essa coisa da demolição, que quer dizer uma história. Então, assim, são tantos detalhes que é difícil de descrever, tá? Outra parte muito interessante depois também que eu quero que chame a atenção é a cozinha, porque eu gostei muito do jeito da bancada da pia, que também vai na mesma linha do concreto. Adorei que ele puxou ali para guardar alguma coisa, um engradado com rodinhas. Sim. Então, assim, são coisas brutas. Mas assim, harmonicamente. Aquele painel tá pintado na parede de bolas? Aquele é ladrilho hidráulico, que eu encomendei as cores das bolas. E os tamanhos, né, com 4 cores, uma cor. E aí fiz essa faixa para marcar um pouco a cozinha. Olha que coisa mais linda. Eu achei que ali tinha um pano, uma tela pintada. Eu não cheguei ali perto, né? A casa tá lindamente enfeitada para nos receber com palmas, que são flores que ficaram em desuso, porque tudo na decoração tem moda, e elas ficaram em desuso muito tempo e agora elas estão no auge na decoração de novo, e elas têm uma elegância ímpar, né? Porque elas são muito alongadas. Eu sou contra tudo que é da moda. Então eu gosto de usar as coisas, para mim não tem idade. Atemporais. Eu acho que tem que ser coisas atemporais. Os móveis aqui são todos atemporais. Daqui a 100 anos ainda vão estar super bacanas. A arte popular não tem erro. Concreto não tem erro. Bruto, madeira também bruto não tem erro. Ladrilho também eu acho que não tem erro. Ainda mais que a gente é mineiro, né? Nossa. A gente gosta de madeira, ladrilho. Né? E aqui também, gente, tem uma passagem do chão da tábua, que eu nem sei quantos centímetros tem essa tábua, Socorro, quantos? Na verdade, essas tábuas também eu demorei um tempo para comprar, que eu fiquei esperando as mais largas chegarem lá na madeireira, que vinham lá de Mato Grosso. Então elas têm assim de 10 a 15 metros de comprimento, com de 40 a 60, 70 centímetros de largura. Gente, vocês escutaram isso aí? Então foi... 10 a 15 metros de comprimento. Surreal. E outra coisa, ele passa aqui, a mesa tem 2 pés na parte de madeira e 2 pés na parte fria, que é um ladrilho hidráulico também muito lindo, tá? Muito lindo, que tá fazendo toda a diferença aqui. É verdade. Né? Um charme.
Alexandre, agora me fala um pouquinho da sua ligação com a música. Meu papai, ele é compositor, né? Então, assim, eu praticamente passei minha infância dentro de estúdios de gravação, né? Com Milton Nascimento gravando músicas do papai e o pessoal lá do Clube da Esquina, entre outros, do Rio de Janeiro. Então, a gente praticamente recebendo essas pessoas em casa, né? Então, a gente foi muito estimulado, porque a mamãe também é uma pessoa super musical, antenada e muito filha de português mesmo, né? Então, a mamãe sempre gostou de arte, de todos os tipos de arte. Uhum. Então, ela sempre, desde criança, queria que a gente tocasse alguma coisa, soubesse algum esporte e não sei o quê, né? Então, aí acabei começando a tocar flauta transverso, né? E aprendi algumas coisas de piano até com meu pai mesmo. Uhum. E lá em casa, confesso que com o passar do tempo a gente que não toca direto, acabei esquecendo muita coisa. Eu morro de dó de ter esquecido muita coisa. Mas a flauta eu toco praticamente de ouvido, então pelo menos a flauta eu toco muito aqui em casa sozinho, coloco umas músicas e vou aqui para a varanda, toco aqui e adoro atrapalhar as missas do padre aqui da igreja São Francisco. Aqui, sabe? Santo Antônio. Eu não falei que aqui a gente está atrás da matriz de Santo Antônio, muito próximo. É o segundo lote depois da matriz, tá? Alexandre, só mais chamar uma atenção aqui, as carrancas. Essa é uma carranca da Lia das Carrancas, e a Lia das Carrancas ainda é viva, mas ela não está executando já há muitos anos, então é uma carranca de 3 lados, e que eu acho muito... 3? São 3 caras, sabe? E aí, uma coisa muito interessante que o meu avô, não, meu bisavô, ele tinha um desses flutuantes, né, desses barcos que subiam... Ele era proprietário? O Rio São Francisco, e na casa dele, minha avó comentava que eles tinham o povo parava, e aí para ter algum assunto na cidade, ele criou tipo um zoológico, então tinham onças e bichos assim, selvagens lá na propriedade deles, que eles recebiam, as pessoas passavam ali o dia e depois voltavam, né, pro barco, pro vapor, e depois subiam. Então é uma ligação com Pirapora que eu também custei a lembrar, mas é uma coisa Pirapora. Muito nossa, né? Isso eu ia falar, gente, a carranca também é uma coisa tradicional, né, de Minas para cima, né, era através dos vapores, né, que subiam para o Nordeste. E é uma coisa muito marcante, com muito folclore, com muita história, que é muito interessante, né? Às vezes as pessoas têm medo, porque carranca tem aquela coisa meio pesada, né? Mas ela é para proteção, né? Ela exato. É para proteção. Muito bacana, Alexandre, você ser professor, porque com essa carga de conhecimento, você poder passar um pouco disso aqui para os alunos interessados que queiram absorver um pouco, é muito importante. Inclusive, quando a gente faz viagens com eles aqui em Tiradentes, eu até trago eles aqui, a gente toma uns vinhos, umas coisas assim. Eles devem adorar. Eles devem adorar. Um pouco outras... abre a cabeça, né, para outras coisas, né? Acho que essas possibilidades de ver outras coisas, né? Eu não falei dos santos, você tem um crucifixo bonito, tem ali também uma coisa de um castiçal. Um castiçal maravilhoso, com um trabalho de madeira maravilhoso. E mais 1 milhão de coisas, gente, que vocês vão poder ver aí na nossa filmagem. Olha, mais um trabalho aqui, mais uma visita concluída e mais um obrigado por você nos mostrar e deixar a gente conhecer esse seu espaço que é tão seu e que é tão importante que a gente mostre, que a gente, não só pela curiosidade que as pessoas têm pelas casas dos outros, porque você sabe que isso é uma coisa real, né? Mas pelo que você tem para oferecer com essa coleção sua aqui. Amei. Bacana, eu adoro ficar andando pelas ruas e ficar vendo pela janela. Então, na verdade, eu tenho que estar acostumado com isso, porque eu faço isso. Então, eu gosto de ir na janela e ficar olhando para ver o mundo de cada um, né? Cada um tem o seu. Mas, Alexandre, eu vim aqui em Tiradentes passear, eventualmente passar uma noite e tudo, e eu sempre fazia isso. Naquelas cortininhas assim, eu ficava, meu Deus, que vontade de conhecer essa pessoa aí. E esse programa tem me possibilitado muito isso, porque Puta, que maravilha, né? Eu falei que eu sou uma pessoa super realizada.
Delícia que deve ser. Não, e assim, nas viagens eu sempre falava com meu marido, ai, que vontade de poder conhecer uma pessoa em cada lugar. Quem sabe até vou chegar aí, né? Mas a gente consegue. Por exemplo, eu tenho um caso rapidamente, que é muito interessante. Tem um quadro aqui, é tudo em função desse quadro. Com essa coisa de andar pelas cidades e ficar olhando os interiores, numa dessas idas em Olinda, estava até lá pela FENEARTE, aí eu comecei a ver que várias pessoas das casas tinham um quadro de um mesmo artista, que me lembrava um pouco o João Câmara, aquela do Reinaldo, etc. Aí eu falei, gente, quem que é esse pessoal? Aí eu bati numa das casas. Tinha uma menina, ela falou, ô menina, chama sua mãe lá. Aí ela foi correndo, chamou a mãe, falou, quem que é esse artista? Esse aqui é até um cunhado meu, o Delano, casado com minha irmã, mas ele faleceu tem poucos anos, né? Ele morava em frente à casa do João Câmara, e aí falou, será que você pode me dar o telefone da sua irmã? Aí falou, te dou, tá. E a irmã já é uma senhora de idade, seus 70 e poucos anos, arquiteta, e aí eu liguei para ela, nossa, eu queria conhecer a obra do Delano e tal. Ela falou, vem cá, e marcou comigo. E eu, no dia seguinte, eu ia pegar um avião cedo, aí marcamos lá 8 horas da manhã, cheguei na casa dela, fiquei assim, alucinado, que é uma casa também aberta, com aqueles painéis gigantescos do Delano. E ela viu que eu estava tão fascinado, aí eu falei, nossa, como é que a gente consegue adquirir uma coisa e tal. Ela pegou um quadro lá da parede e falou, você gostou desse? Eu falei, nossa, esse é maravilhoso. Eu falei, mas quanto é que é? Né? Porque o Delano... Né? Ele falou, não, esse você pode levar. Eu não acreditei, né? Falei, não existe assim? isso. Não, isso não existe, não. Você falando sério, não, isso aqui você pode levar. Eu estou vendo que eu tenho certeza que você vai colocar na sua casa. A única coisa que eu quero é que você mande uma foto para mim. Lá da sua casa. Da sua casa com o quadro. Eu não tenho e-mail, vou te dar meu endereço, você vai mandar aqui por carta. Surreal. Cara, olha que fantástico. Eu saí com um quadro direto para o aeroporto, que é aquele que está ali atrás, ali daquela figura incrível. Nossa, eu até arrepio, porque são... assim, eu acho que a sintonia foi tão incrível, minha com ela, com todo aquele espaço que eu estava vivenciando, que a pessoa tirou da parede o quadro e me deu para eu levar. Inacreditável, né? Muito legal, uma bela história. Né? E pensar que ainda existem pessoas assim com um sentimento, né? Que ela sentiu em você um interesse real, assim, afetivo. E totalmente despachado, né? Exatamente. Desprovida, né? Bacana. Muito legal. Nossa, Alexandre, uma história super bacana. Você está de parabéns. Imagina, eu queria ser sua aluna. Imagina, não sei se eu sou. Eu nunca me via, né? Mas não sei se eu sou assim também tão sensacional assim, não. Mas a gente tenta, né? Você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente aprende muito com quem tem história para contar, né? Então eu acho que isso. Parabéns por ser professor. Obrigado. Tá? Muito obrigado por nos receber. E obrigado, né? Foi um prazer aqui estar com a turma toda aqui em casa. Obrigada. Ótimo.